noite a todos, que Deus esteja conosco e que possamos, neste momento aqui, termos um encontro com Cristo. Tiramos este tempo para estarmos com Ele e Ele se sente feliz, porque nós assim o fazemos. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3 e o verso 20. Efésios capítulo 3 e o verso 20. Este é o verso de hoje. Nós estamos nas quartas-feiras e alguns domingos estudando alguns versos que são os versos mais conhecidos da Bíblia. E o verso de hoje, que está em Efésios capítulo 3 e o verso 20, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando eu li este verso, eu fiquei imaginando a profundidade destas palavras. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu imagino ou penso, ou até sou capaz de pedir a Deus. E nesta noite nós vamos nos aprofundar um pouco neste texto, para que nós possamos compreender o que realmente o texto está querendo nos dizer. E eu pedi ajuda para a inteligência artificial. Alguns já estão conhecendo um pouco sobre o que é inteligência artificial, algumas preocupações, mas também algumas vantagens que nós podemos aproveitar para as nossas atividades e as nossas tarefas. E eu pedi então para que a inteligência artificial criasse um personagem chamado Paulo, o mesmo Saulo de Tarso. E quando ela me respondeu, ela disse assim: baseado nos relatos históricos a respeito de Paulo, eu vou criar uma imagem. E aí então, eu vou pedir que coloque o primeiro vídeo, que é Paulo lendo para nós Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então aí está Paulo lendo para nós. De acordo com o que a inteligência artificial tem de informações a respeito de Paulo, ela criou esta imagem aí. E eu aproveitei para colocar ali a voz nesta imagem para ler para nós o texto de Efésios 3:20. Mas eu aproveitei um pouquinho mais a brincadeira, né? Eu digo brincadeira porque eu trabalho com tecnologia. Eu dou aula de tecnologia para crianças de 1º a 5º ano. E eles têm muita curiosidade, eles estão assim bem acelerados na questão da tecnologia. E nós chamamos esta geração de agora, até os 12 anos, de geração Z, porque eles já nasceram no momento em que a tecnologia faz parte da vida de todos. Eu já não sou da geração Z, porque quando eu nasci, não existia computador, muito menos internet, e ninguém sonhava com inteligência artificial. Mas nós precisamos ter o discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. E eu perguntei então para a inteligência artificial como é que Paulo explicaria para nós este texto de Efésios 3:20. E vamos ver o que ele diz.
Não limites a tua fé ao que teus olhos veem, pois Deus age além do imaginável. Então veja, o que ele está dizendo? Que nós não devemos limitar a nossa fé apenas naquilo que nós vemos, porque Deus, ele vai além daquilo que nós conseguimos ver. E eu fui mais além um pouco, e eu perguntei para Moisés, o que será que Moisés diria a respeito de Efésios 3:20? E a inteligência artificial respondeu como Moisés. E ali ela criou uma imagem também, e a gente tem ali um vídeo do Moisés falando. Quando os filhos de Israel vagavam pelo deserto, frequentemente duvidavam do que o Senhor poderia fazer por eles. Eu mesmo, Moisés, testemunhei muitas vezes o poder de Deus em ação, mesmo quando o povo não podia ver como seriam salvos. Quando estávamos encurralados diante do Mar Vermelho, muitos pensaram que não havia esperança. Mas o Senhor abriu um caminho onde não havia nenhum, mostrando que o seu poder excede todo o entendimento humano. Deus abriu um caminho onde não havia nenhum. Então Deus excede todo o entendimento. Então Moisés, ele teve ali a experiência, do Mar Vermelho, e ele pôde também vivenciar muitos milagres. Quando tudo parecia perdido, Deus se manifestava e operava milagres ali entre eles. Então Moisés é testemunha daquilo que Paulo escreve lá em Efésios 3:20. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós podemos imaginar. E eu perguntei então para Elias, o que Elias diria a respeito de Efésios 3:20? Eis uma verdade mesmo para aqueles que vivem tempos tranquilos. Quando tudo vai bem, podemos esquecer o poder do Senhor. Assim como Deus me sustentou com corvos no deserto e fez descer chuva do céu para a sua glória, o Senhor nos convida a esperar por coisas grandiosas, pois Ele é o Deus do impossível, não somente nas horas de aflição, mas em todos os momentos. Então vejam, ele ficou lá na caverna e foi alimentado por corvos. Traziam todos os dias ali o alimento para Elias. E Elias esteve lá no Monte Carmelo e viu descer fogo do céu. Então, ele é também uma testemunha daquilo que Paulo fala lá em Efésios 3:20. Deus pode fazer muito mais do que nós imaginamos. E eu perguntei também para Daniel, aquele que esteve na cova dos leões e viveu lá em Babilônia. Vamos ver o que Daniel nos diria. Quando eu, Daniel, estava em Babilônia, muitas foram as situações em que parecia não haver esperança. Lançado na cova dos leões, eu sabia que, humanamente, minha vida estava em risco. Mas meu coração estava confiante, pois conhecia o poder do Altíssimo. Não pensem que vossas limitações são as de Deus. Ele é capaz de fazer além do que nossos pensamentos alcançam. Então vejam, não pensem que nossas limitações são as de Deus. Deus é o Deus do impossível. E agora eu quero com vocês também abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 9. 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 9. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então imaginem só, o nosso pensamento ele é limitado. Ele é limitado pelas circunstâncias em que nós vivemos. Mas quando nós encontramos na palavra de Deus a mensagem de que Deus pode fazer muito mais do que nós imaginamos, como é que a gente pode imaginar alguma coisa que Deus vai fazer que está além da nossa imaginação? É incoerente, não é?
É um paradoxo você imaginar alguma coisa que você não pode imaginar. Não existe isso, né? Não conseguimos. Então, quando a Bíblia fala que Deus pode fazer coisas que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem subiram ao nosso pensamento, é porque Ele tem coisas grandiosas e maravilhosas para nos oferecer. Filipenses capítulo 4 e o verso 13. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4 e o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo Espírito, quando nós lemos ali em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer em nós, através de quem? Através do Espírito Santo que habita em nós. Quando nós lemos aqui em Filipenses 4:13, tudo nós podemos fazer, nós devemos pensar que Deus é capaz de fazer tudo em nossa vida, transformar a nossa vida. A nossa tendência para o pecado, Deus pode transformar no sentido contrário à nossa vida e colocá-la num caminho diferente daquele que a nossa natureza vai nos conduzindo, sem conhecermos a Deus. Então, tudo posso naquele que me fortalece, na direção de Deus. Porque se eu pegar na direção contrária, na direção do mundo, do pecado, Deus não vai nos ajudar. Mas no sentido da vida eterna, no sentido da salvação, Deus pode fazer maravilhas em nossa vida. Salmo 121, verso 1 e 2. Versos 1 e 2. Salmo 121, versos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 105, ela diz o seguinte: o Senhor não nos pede que acreditemos sem nos dar evidência suficiente sobre a qual basear nossa fé. Consegue entender isso? Deus não pede que você creia em alguma coisa que Ele não dê evidências de que é verdade e que é possível, que é real. E como é que isso acontece na nossa vida? Diariamente. Deus agindo na nossa vida, diariamente. É uma evidência de que Ele existe e que Ele cuida de nós. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós olhamos para a criação de Deus, a natureza, nós podemos perceber ali detalhes que nos levam a acreditar que tudo isso foi criado por um Deus poderoso, um Deus eterno, um Deus que consegue fazer coisas que nós não imaginamos. Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8 e o verso 37. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando a pessoa chega em primeiro lugar, ela é vencedora. Ou aqueles que completam uma prova, uma maratona, por exemplo, 40 quilômetros, e eles chegam ao final da corrida, eles são vencedores, mesmo que não ganhem o troféu, mas eles completaram a prova. Então, quando nós lemos aqui
que nós somos mais do que vencedores. O que será que Deus está querendo dizer? Que Ele pode fazer coisas além daquilo que nós vemos, imaginamos, pensamos, ouvimos, mais do que vencedores. Deus vai além. 1 Pedro capítulo 5 e o verso 7. 1 Pedro capítulo 5 e o verso 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está ansioso, está preocupado com alguma coisa? Você não vê saída nas suas dificuldades, nos seus problemas? Uma doença que o médico diz não tem cura, e você não enxerga nada além do que o médico deu ali como diagnóstico? Deus nos convida a olharmos além, a irmos depois do limite que nós temos pelas circunstâncias da nossa vida. Você confia? Confia em Deus o suficiente para você permitir que Ele vá além na sua vida? Quando nós permitimos que Ele atue em nossa vida, Ele vai nos dar muito mais do que nós imaginamos. Mas você precisa acreditar que isso é possível. Se você não acredita que é possível, então Deus se limita a fazer aquilo que você acredita. Mas quando você acredita que Deus pode fazer muito mais por você, você permite que Deus atue na sua vida e opere de maneira maravilhosa. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos, decidirmos. Quando nós decidimos que Deus pode fazer em nossa vida muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar, eu estou dando autorização para que Ele atue de maneira maravilhosa na minha vida. Isso é crer. E se Deus não nos der aqui nesta vida, aqui neste mundo, aquilo que nós pedimos ou necessitamos, Ele nos dará muito mais, em dobro, em triplo, quando Ele voltar e nos levar para o céu. Então a nossa esperança é: Deus hoje pode fazer maravilhas na minha vida agora e no futuro. Coisas que são pequenas para Deus, mas que são grandes para nós, Ele pode resolver, porque Ele tem condições para resolver. Mas tudo deve ser de acordo com a vontade dEle. Nunca de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a vontade dEle. Ele conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas lutas, conhece. E por que então que eu preciso falar para Ele? Quando eu falo para Deus e acredito que Ele pode fazer maravilhas na minha vida, eu permito que Ele atue, que Ele entre em ação na minha vida. É por isso que eu preciso manifestar, expressar os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas ansiedades na presença de Deus. Eu preciso colocar diante dEle: aqui está, Senhor, a minha vida, aqui estão as minhas dificuldades, eu não consigo enxergar além disso, eu só estou vendo o problema, me ajude, Senhor, a enxergar além. Opere na minha vida para que as maravilhas aconteçam, para a honra e glória de Deus. O Senhor não se esquece de um único filho seu, Ele não se esquece. Mesmo um pardal que cai, não passa despercebido para Deus. Muito mais nós que somos seus filhos, também somos
lembrados e percebidos por Ele. Todos esses versos, eles ressaltam um tema em comum. Deus, em seu amor, age em nossa vida de forma surpreendente, superando as nossas expectativas e nos fortalecendo para realizar a sua vontade. 3 coisas. Ele age em nossa vida de forma surpreendente, supera as nossas expectativas e nos fortalece para fazermos a sua vontade. Que Deus te abençoe nesta noite, Deus te abençoe em sua vida e que Deus te abençoe em sua fé, para que você creia e assim, crendo, você vai permitir que Deus atue na tua vida. E aí você vai ver maravilhas de Deus acontecendo na tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, é tão bom nós pensarmos que Tu és um Deus de amor, que cuida de cada um de nós, que tem atenção por cada detalhe de nossa vida, se preocupa conosco e está disposto e pronto para nos ajudar. Por isso, nesta noite, nós queremos permitir que o Senhor atue em nossa vida de maneira maravilhosa, que vá além das nossas expectativas, que supere as nossas limitações e opere de maneira grandiosa para a honra e glória de Teu santo nome. Nós viemos aqui, Senhor, porque somos Teus filhos, e nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, hoje e sempre, por Jesus. Amém. Boa noite. Estamos hoje aqui na